Curitiba gerou Bolsonaro. Curitiba tem o germe do fascismo. Inclusive todas as práticas que desenvolvem. Investigações à sorrelfa, investigações atípicas, não precisa dizer mais nada. A combinação, veja, não é por acaso que até os procuradores chamam, talvez até por uma certa falta de cultura, os procuradores dizem assim, nós aplicamos aqui o Código Processual Penal do russo. O que a gente viu o Gilmar Mendes fazer ontem é o que ele fez e faz ao longo desses anos. É demonstrar, mais uma vez, que ele não está à altura do cargo que ocupa, que ele pratica uma série de irregularidades funcionais. Se você for olhar as posturas dele, quando ele dá entrevista sobre casos que ele está julgando, que estão em julgamento, ele está ferindo frontalmente a lei da magistratura. Quando ele faz acusações levianas contra os integrantes da Lava Jato e contra a Lava Jato, ele não só está ferindo a quebra de decoro, mas ele está produzindo injúrias, difamações, etc. E quem vai pagar a conta é o contribuinte. Nós já entramos com ações e ganhamos ações de danos morais contra Gilmar Mendes, e adivinha, elas não avançaram por quê? Porque o advogado-geral da União pediu, provavelmente a pedido do Gilmar Mendes, para se sustarem todas as ações do país contra magistrados pelo risco à independência judicial, justamente quando o Gilmar Mendes foi condenado. O que o Gilmar Mendes faz nas decisões do Supremo Tribunal Federal, da sua competência, é, em inúmeros casos, fomentar a corrupção e fomentar ela a partir da impunidade que ele gera em uma série de decisões que, quando você compara com aquelas de ministros técnicos, você vê que são absurdas, são absolutamente equivocadas. Você vê o ministro Gilmar Mendes ainda sendo contraditório, ele sendo incoerente com ele mesmo. Quando, por exemplo, ele era a favor da cassação da chapa Dilma Temer, e quando muda o governo, a sub-Temer, ele muda de opinião. Quando, por exemplo, ele vota a favor da prisão em segunda instância, em 2016, no auge da Lava Jato, quando avançava fortemente contra o governo do PT, e quando a Lava Jato vai se estende para uma série de outros partidos políticos, uma série de outros agentes políticos, alguns dos quais ele já foi pego em grampo conversando no telefone, aí ele muda completamente e ele vota contra a prisão em segunda instância. Quando uma pessoa, uma única pessoa, uma hora diz A, outra hora diz B, sobre a mesma situação, a razão, as pessoas começam a colocar em questão, e de modo fundamentado, a razão pela qual ela está votando A ou votando B. Porque se na mesma situação, uma hora diz A, uma hora diz B, quer dizer que, na verdade, a razão para o seu voto não é aquela que consta no voto, mas é alguma coisa que não declarou. E as pessoas, com razão, começam a suspeitar da conduta daquele magistrado. Quando nós vemos Gilmar Mendes dando habeas corpus para a família Barata Filho, quando ele tinha sido padrinho de casamento, isso estarrece qualquer um. Quando nós vemos Gilmar Mendes atuando num caso para o qual ele não era originalmente competente, envolvendo o PSDB do Paraná, pegando um caso que era de competência do ministro Barroso, para estender um habeas corpus que ele dava numa operação que era dele para o réu, mas em outra operação que não era de competência de Gilmar Mendes, a gente fica estarrecido, sem saber, sem entender o que está acontecendo. Quando a gente olha os votos do ministro Gilmar Mendes nos casos de combate à corrupção, nos casos envolvendo os grandes políticos poderosos, a gente observa sistematicamente ele dizendo não tem prova além da delação. Aí você abre o voto do ministro Fachin e você vê uma série de elementos de corroboração para além da delação premiada oferecida naquele momento. Quando a gente vê o ministro Gilmar Mendes trancando as ações de improbidade contra Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, trancando aquelas ações de improbidade em segredo de justiça, e eu nunca vi uma ação de improbidade em segredo de justiça na minha vida, na minha história, porque é algo de interesse público, algo que você não tem como decretar segredo de justiça, mas ele decreta segredo de justiça e tranca as ações de improbidade contra Arthur Lira, você fica tentando entender qual é o tipo de jogo que está sendo jogado. E as evidências apontam, e eu estou falando aqui na condição de parlamentar, entrevistado por vocês, hoje nem é meu dia de programa, as evidências apontam que é uma atuação política em favor de pessoas que têm poder. Para quê? Na leitura política, é para que se possa estabelecer uma troca de favores na alta cúpula da República, o que é absurdo numa República. Uma República, as pessoas são iguais. Uma República, a lei vale para todos. Mas o ministro Gilmar Mendes se coloca acima da lei e faz o que quer no nosso país. Então, as falas dele são inadmissíveis, são levianas, são acusações levianas que já renderam danos morais que vão sair dos cofres públicos, culpa dele. Espero que um dia a União cobre dele os valores, duvido que faça porque ele é poderoso demais. Segundo todo mundo fala, ele liga para redações para pedir a cabeça de jornalista, ele liga para a universidade para criticar, para pedir que seja afastado pessoas que atuam tecnicamente. É uma pessoa que toda hora está excedendo os limites da sua atuação. A questão é, até quando o Supremo Tribunal Federal vai suportar Gilmar Mendes? Até quando o nosso país vai suportar Gilmar Mendes? E eu não digo aqui a pessoa de Gilmar Mendes, eu digo as decisões absolutamente equivocadas e que envergonham o Brasil. Até quando nós vamos suportar um juiz dando decisões sistematicamente que envergonham o Brasil, que envergonham a República, que quebra as regras mais básicas da nossa Constituição? Gilmar Mendes não é digno do cargo que ocupa. E aqui, mais uma vez, não é uma crítica pessoal, não conheço Gilmar Mendes com a família, pode ser um excelente pai, excelente avô, o que for. A questão são as decisões que são praticadas. Hoje vai ter um país
que vai deixar de ser uma república de bananas e que a gente vai ter rule of law, legalidade, respeitada por todos os ministros, respeitada pelo Congresso, pelo presidente, um país em que as instituições, as regras do jogo funcionam, que são os países que prosperam, segundo vários estudos acadêmicos, hoje vai continuar numa república de bananas em que quem tem poder dá as regras do jogo no momento segundo as suas próprias conveniências. Por isso eu agradeço o espaço para ter sendo aqui na condição de entrevistado como deputado, poder me manifestar, usando da minha imunidade parlamentar com parcimônia, dentro daquilo que tem base em evidências, dentro daquilo que é fato, dentro daquilo que existem evidências apontando, porque nós precisamos de várias informações das pessoas para as pessoas poderem se posicionar, se manifestar, e aderindo aqui ao que vocês falaram, nós precisamos mudar, nós precisamos de soluções, nós precisamos construir caminhos para retomar a institucionalidade do nosso país nas diferentes instituições.